Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro de número 7 da disciplina de Banco de Dados. No nosso último encontro, nós aprendemos a trabalhar com o comando SELECT para recuperação de dados. Hoje, vamos aprender comandos mais avançados que vão nos permitir fazer consultas mais elaboradas na busca das informações que estão gravadas no nosso banco de dados. Particularmente, vamos aprender consultas avançadas dentro do comando SELECT, utilizando uma operação que é chamada de JOIN, ou junção, que vai nos permitir trazer dados de mais de uma tabela. E também vamos aprender a realizar consultas com funções agregadas, agrupando os dados também com a cláusula GroupBy. Então vamos lá. As nossas consultas serão feitas em cima do nosso banco de dados de exemplo, o BD Empresa, que já estamos trabalhando com ele. A primeira operação que vamos aprender é o JOIN. JOIN vem de junção. Qual é a ideia? A ideia é fazer a junção de uma tabela com outra, para que possamos recuperar dados correlacionados. Por exemplo, quero recuperar os dados do empregado e os dados do respectivo departamento que o empregado trabalha. Ou seja, para responder a essa consulta, será necessário acessar tanto a tabela de empregado quanto a tabela de departamento, num mesmo SELECT. Vamos aprender a operação de junção utilizando um cenário bem mais básico, com duas tabelinhas. A tabela A, que tem os campos código, nome e código B. O que é esse código B? É uma chave estrangeira que aponta para a chave primária da tabela B, que tem os campos código e nome. Então observem bem, a minha necessidade de informação será trazer os dados da tabela A, utilizar a coluna código B para buscar os dados da tabela B correspondente. Então, no lugar do código 1, eu quero recuperar os dados da tabela B. No lugar do código 2, eu também quero buscar as demais informações da tabela B referentes ao código 2. Qual é o formato do nosso SELECT quando a gente trabalha com o JOIN? Observem bem, é SELECT, a minha lista de campos que eu quero recuperar, ou asterisco, que vai trazer todas as colunas, from, o nome da primeira tabela, que vai ser no nosso caso A. Aqui nós vamos informar o tipo de JOIN, e existem 4 tipos de JOINs possíveis, tabela B, e aqui embaixo, depois da palavra reservada ON, nós vamos informar a condição de junção. O que vem a ser a condição de junção? É a condição que vai nos permitir unir os dados da tabela A com os dados da tabela B. Nesse caso, a nossa condição de junção será a partir da chave estrangeira da tabela A, que é código B, sendo igual à chave primária da tabela B. Então vai ficar SELECT, asterisco, from tabela A, o tipo de JOIN que nós vamos escolher, tabela B. On A.código, código B, igual a B.código. Dessa maneira, nós vamos realizar a operação de junção. Observem agora qual é o resultado do nosso JOIN. O resultado do JOIN vai depender do tipo de junção que iremos utilizar. São 4 os tipos de junção. Inner JOIN, que é uma junção interna, e mais 3 tipos de junção, que são junções externas, que a gente costuma chamar também de outer joins. Então nós vamos ter o left join, o right join e o full join. Vamos observar qual a diferença do resultado dos diversos tipos de join. O join mais comum é o inner join. Então, dentro do nosso SELECT, nós vamos unir os dados da tabela B com os dados da tabela A.
E qual será a nossa condição de junção? Onde o código B, que está na tabela A, vai ser igual ao código que está na tabela B. Observem bem que, analisando os dados da tabela A e os dados da tabela B, qual é o resultado da operação de junção? É exatamente as linhas onde a condição de igualdade das duas colunas é satisfeita. Então, observem que o resultado está exibindo as linhas de código 1 e 2 da tabela A, onde nós temos o código 1 da tabela B, os dados correspondentes, onde nós temos o código 2 da tabela B, os dados correspondentes. Não foram retornados nem a linha de código 3 da tabela A, nem a linha de código 3 da tabela B. Por quê? Porque elas não atenderam à nossa condição de junção. A linha de código 3, o código B é nulo. Então, esse código nulo não tem correspondência na tabela B. Da mesma forma, a linha de código 3 da tabela B não foi exibida, pois não há na tabela A nenhum código 3 no campo que é chave estrangeira. Então, o inner join ele vai retornar as linhas das tabelas A e B que atendem à nossa condição de junção. Em algumas necessidades de informação, nós queremos recuperar mais dados do que apenas aqueles que atendem à condição de junção. Para isso, nós vamos utilizar os outer joins, ou left join, ou right join, ou full join. Vamos à diferença entre eles. O left join ele vai retornar as linhas que o inner join retornou, mais as linhas da tabela que está à esquerda do join, nesse caso a tabela A, que não estavam aparecendo no resultado do inner join. Então observem bem que no left join, além das linhas que o inner join retorna, foi retornada também a linha de código 3 da tabela A, porque ela está à esquerda do comando de join. De forma análoga, o right join vai retornar as linhas que são retornadas pelo inner join, que satisfazem a condição de junção, mais as linhas da tabela que está à direita do nosso comando, que não apareceram no resultado do inner join. Nesse caso, a única linha que não havia aparecido no resultado é a linha de código 3 da tabela B. Por isso que ela apareceu aqui no nosso resultado agora. Observem bem que os campos da tabela A, eles estão nulos. Assim como no left join, os campos da tabela B também estão nulos. Por quê? Porque não houve a correspondência na operação de junção. Já o tipo de join, que é o full join, ele vai retornar as linhas que o inner join retorna, mais as linhas da tabela que está à esquerda e também da tabela que está à direita do join. Nesse caso, as linhas do inner join foram retornadas, as linhas da tabela A que não apareceram no inner join também foi retornada, assim como a linha da tabela B que não estava aparecendo no resultado do inner join. Bom, tendo compreendido o que é o join, vamos analisar as possibilidades de recuperação de dados. Vamos utilizar como exemplo a teoria de conjuntos. A nossa tabela A corresponde aqui ao conjunto A e a tabela B corresponde ao conjunto B. O que é a operação de junção? A operação de junção é retornar os dados da tabela A e da tabela B que satisfazem a nossa condição de junção. Então é como se eu quisesse a interseção dos conjuntos A e B, onde a condição de interseção é exatamente a nossa condição de junção. O formato do nosso select é select, a lista de campos, from tabela A, inner join tabela B e a nossa condição de junção. Nesse exemplo, o que vem a ser o left join? O left join ele vai trazer tudo que o inner join traz, mais os dados da tabela A que não estavam sendo retornados. Da mesma maneira, o right join
ele é tudo o que o nosso inner join retorna, mais os dados da tabela B. E, além disso, podemos executar ainda algumas operações sobre o join. Nesse exemplo aqui de baixo, nós temos um left join, só que com uma condição, onde o campo da junção da tabela B é nulo. O que nós vamos conseguir com essa restrição? Exibir apenas os dados da tabela A que não aparecem no conjunto B. Ou seja, eu quero aparecer os dados da tabela A que não tem qualquer correlação também com a tabela B. Podemos também utilizar a mesma construção com o right join. E o nosso full join é quando nós queremos recuperar o quê? A união dos dois conjuntos. Todos os dados da tabela A que atendem à condição de junção, mais os dados que não atendem à condição de junção, assim como os dados de B que também não atendem à condição de junção. Tendo compreendido todos os tipos de joins, vamos agora exercitar, praticar as nossas consultas em cima do nosso banco de dados de exemplo. Vamos ao nosso primeiro exemplo usando a operação join. A nossa necessidade de informação vai ser listar os dados de cada empregado junto com os dados do respectivo departamento que o empregado trabalha. Então observem bem que no resultado nós estamos exibindo os dados do empregado, no caso o José da Silva trabalha no departamento 1, e a partir do código do departamento, que é a chave estrangeira, nós vamos lá na tabela departamento buscar as informações correspondentes ao departamento 1, que é o departamento que o José trabalha. Como que vai ficar o nosso select? O nosso select vai ser os campos que eu quero retornar. Observem que eu tenho campos da tabela empregado e campos da tabela departamento. E eu vou realizar a minha operação de junção. Eu vou fazer a junção da tabela empregado com a tabela departamento. O tipo de junção escolhida foi o inner join. E qual é a minha condição de junção? Onde o código do departamento da tabela empregado tem que ser igual ao código de departamento da tabela departamento. Então eu estou fazendo uma junção da chave estrangeira para a chave primária. Vamos executar o nosso select. Executando o nosso select, podemos observar que 8 empregados foram retornados, e juntamente com os dados do respectivo departamento que cada empregado trabalha. Então quem trabalha no departamento 1, os dados do departamento 1, que no caso é o informática, foram retornados. E assim por diante. Nesse resultado, não apareceram os empregados que não trabalham em departamento, nem os departamentos que não têm empregados trabalhando nele. Para que essas informações possam ser exibidas, devemos utilizar outros tipos de junção. Então vamos primeiro acrescentar na nossa consulta os dados dos empregados que não estão trabalhando em algum departamento. Para isso, vamos mudar o nosso tipo de junção de inner join para left join. Então agora, de acordo com o nosso conceito, além dos dados que estavam aparecendo no inner join, também vão ser retornados os dados da tabela que está à esquerda do join, no nosso caso, empregado. Então, executando apenas essa consulta agora, podemos observar que, além dos 8 empregados que estavam sendo retornados, apareceu mais um, que é esse nono, o novo empregado. Esse novo empregado não estava sendo retornado porque o código de departamento dele era nulo. Então, não existe um departamento correspondente para ele. Se agora a minha necessidade é, ao invés de trazer os empregados que não foram retornados, retornar os departamentos que não apareceram, eu vou utilizar agora o right join. Por quê? O departamento é que está à direita do nosso join. Então, modificando apenas isso na nossa consulta, o nosso resultado vai se alterar.
o nosso retorno vai ser os 8 empregados que estavam aparecendo no inner join, mais os departamentos que não haviam sendo retornados. Mas nesse caso só temos um departamento, que é o departamento 5, o novo débito. Modificando o nosso tipo de junção agora para o full join, tanto os empregados que não satisfazem a condição de junção, quanto os departamentos que não atendem a essa mesma condição vão ser retornados. Então, executando a nossa consulta com o full join, observem que o novo empregado é retornado juntamente com o novo departamento. Então, tanto as linhas da tabela que está à esquerda do join, quanto as linhas da tabela que está à direita do join, foram retornadas. Então, esse é o exemplo das nossas operações de junção. O inner join, o left join ou left outer join, que nós exemplificamos, onde apareceu o novo empregado. O right join, que apareceu aqui além do inner join, o novo departamento, que é a tabela que está à direita do comando de join. E no caso do full join, foram retornados tanto o empregado quanto o departamento que não estavam aparecendo no resultado do inner join. Então, utilizar a operação de junção nos permite recuperar dados correspondentes de mais de uma tabela. Vamos agora a mais um exemplo. Eu quero listar apenas os departamentos que não têm empregados. Como que eu posso utilizar a operação de junção para atender a essa consulta? Observem bem, eu posso fazer uma operação de junção onde a minha condição de junção vai ser o código do departamento, da tabela departamento, vai ser igual ao código do departamento do empregado. Só que agora eu quero listar as linhas da tabela departamento que não atendem a essa condição de junção. Mais especificamente, eu só quero as linhas que não atendem à condição. Ou seja, eu só quero retornar os departamentos que não têm empregados correspondentes. Vamos entender melhor a execução dessa consulta. Quando nós executamos um left join de departamento para com empregado, com a mesma condição de junção, qual vai ser o nosso retorno? Os empregados que trabalham nos departamentos, mais o departamento que não tem nenhum empregado trabalhando nele. Como o meu desejo é listar apenas os departamentos que não têm empregado, eu vou acrescentar uma cláusula where ao meu select, para que eu possa retornar apenas o departamento cujas informações do empregado são nulas. Então, quando eu acrescento essa cláusula where no meu select, observem que agora o resultado vai ser apenas o departamento que não tem empregados trabalhando nele. Essa é uma utilização bem comum do nosso join para trazer dados que não aparecem em outras tabelas, que não têm correspondência em outras tabelas. Um outro exemplo mais elaborado da operação de junção é quando podemos acumular joins. O que significa acumular joins? É fazer mais de uma operação de junção no mesmo select. Observem agora qual é a nossa necessidade de informação. Eu quero listar ao mesmo tempo os dados dos empregados, os dados do respectivo departamento que o empregado trabalha. Essa consulta nós já sabemos resolver, mas além disso, eu quero acrescentar agora o nome do gerente daquele departamento. O gerente do departamento é também um empregado. Então observem que nós vamos ter que listar dados do empregado, dados do departamento correspondente, utilizando aquela mesma operação de junção a partir do código do departamento. No entanto, lá na tabela departamento, nós temos uma outra chave estrangeira, que é o número da matrícula do gerente. Então, nós vamos pegar o número da matrícula do gerente, que está lá na tabela departamento, para novamente voltar à tabela de empregado e recuperar o nome daquele empregado que é o gerente do departamento.
Então observem bem que agora no nosso select nós vamos listar dados de duas tabelas de empregado. Na verdade é a mesma tabela, mas nós vamos referenciá-la duas vezes no nosso select. Uma vai fazer o papel dos empregados. A outra tabela de empregado está fazendo o papel do empregado que é gerente. E essa segunda tabela é que vai nos ajudar a listar as informações do gerente. Observe então como vai ficar o nosso select. Partindo daquele primeiro join, no qual já sabemos recuperar os dados do empregado e do departamento, temos a primeira operação de junção, listar os dados do empregado e do departamento correspondente a ele. Então nós temos aqui a chave estrangeira do empregado, que é o código do departamento, igual à chave primária do departamento, que também é código do departamento. Então esse select nos permite até o momento listar os dados do empregado e do respectivo departamento. Só que agora eu quero listar também o nome do gerente do departamento. Como que eu consigo incluir essa informação? Eu vou fazer uma nova operação de junção. Eu vou pegar uma nova instância da tabela de empregado, fazendo o papel dos empregados que são os gerentes, e a minha condição de junção vai ser onde o número de matrícula do gerente tem que ser igual ao número de matrícula do empregado, mas não mais aquele empregado que foi utilizado inicialmente, e sim essa segunda instância da tabela de empregado que vai nos proporcionar o retorno dos dados do gerente. Então, executando agora esse nosso select, podemos observar que os dados dos empregados são retornados, os dados do departamento que cada empregado trabalha e também agora o nome do gerente de cada departamento. Então, o departamento de informática tem como gerente o José da Silva. Então, em todas as linhas que o departamento é informática, o gerente é o José da Silva. Então, observem bem que conseguimos retornar no mesmo select dados dos empregados, dados dos respectivos departamentos de cada um deles e dados do gerente de cada departamento. Então, é muito comum, quando estivermos trabalhando num ambiente real, que as nossas consultas utilizem mais de uma operação de junção. E para isso basta ir acumulando os joins da forma como exemplificamos aqui. Além das operações de junção, vamos aprender agora a trabalhar com funções agregadas e condições de agrupamento com a cláusula GroupBy. Qual a utilidade das funções agregadas no nosso comando select? As funções agregadas nos permitem sumarizar os dados. Quais são os exemplos de sumarização possíveis? Eu quero retornar qual é a quantidade de empregados que eu tenho. Qual é a quantidade de empregados que eu tenho em um departamento? Eu quero saber qual é a soma do salário de todos os empregados. Eu quero calcular a média dos salários de todos os empregados. Ou eu quero calcular a média dos salários por departamento, para cada departamento. Para realizar consultas dessa natureza, vamos precisar utilizar as funções agregadas. As principais delas estão aqui listadas. A função count, que é utilizada para contar valores não nulos. A função max e a função min, que retornam respectivamente o maior valor e o menor valor de um conjunto. A função sum, que retorna a soma dos valores. E a função avg, que retorna a média dos valores. Nós podemos trabalhar as nossas consultas apenas com as funções agregadas, mas também podemos utilizar as funções agregadas juntamente com a cláusula de agrupamento, que é o GroupBy. Quando desejarmos realizar uma operação agregada, agrupada por algum critério, ou para cada linha da minha tabela.
Além disso, podemos realizar também filtros utilizando o resultado de uma função agregada. Para filtrar o resultado de uma função agregada, nós precisamos utilizar a cláusula having. Então, a cláusula having vai nos permitir filtrar o resultado de funções agregadas. Lembrando apenas que a cláusula where nos permite filtrar as linhas das tabelas. Apenas a cláusula having é que vai nos permitir filtrar o resultado de uma função agregada que foi utilizada. Vamos a alguns exemplos para poder compreendermos melhor a utilidade das funções agregadas. Inicialmente, eu quero retornar o total de empregados da nossa tabela. Então eu posso realizar primeiro um select básico, que é o select que vai retornar todas as linhas da tabela de empregado. Observem bem o resultado desse nosso select. 9 linhas estão sendo retornadas, que é o conjunto total das linhas da tabela de empregado. Uma consulta muito simples que nos permite contar o número de linhas de uma tabela é utilizando a função count. Então agora eu vou acrescentar aqui na lista de campos do meu select a função count. O que eu quero contar? Eu quero contar o número de linhas. Então o meu select vai ficar select count asterisco from empregado. Quando eu executar essa consulta, observem bem que o resultado não vai ser mais as 9 linhas, mas sim o total de linhas da tabela, que no nosso exemplo é 9. Então o retorno foi apenas um único valor escalar, que sumarizou os dados das linhas da nossa tabela de empregado. Da mesma forma, nós conseguimos realizar operações com outras funções agregadas. Por exemplo, eu quero somar o valor do salário de todos os empregados. Então eu agora estou trabalhando com a função sum, que é a função que nos permite somar valores. Então, além de contar o número de linhas da tabela, eu quero realizar uma operação que vai somar o salário de todos os empregados. Então eu vou executar agora esse nosso select e eu observo que o resultado vai ser 9, que é o total de linhas, mais uma outra coluna, que está retornando a soma de todos os salários. Então a função sum está somando os valores contidos aqui na expressão entre parênteses. Nesse caso, foi apenas o valor do salário que está sendo retornado. Vamos agora incluir novas funções agregadas, como, por exemplo, a função que vai calcular a média dos salários, é a função AVG. Então eu vou incluir aqui agora a média dos salários. Reexecutando a nossa consulta, podemos agora observar que além do total de linhas e da soma, apareceu agora a média dos salários dos empregados. E finalmente, temos ainda as funções max e a função min. A função max vai retornar o maior valor e a função min vai retornar o menor valor. Então, na minha consulta, eu quero retornar o maior valor do salário e o menor valor dos salários dos empregados. Reexecutando a nossa consulta, posso observar que o maior salário que eu tenho dos empregados é R$ 4.500 e o menor salário é de R$ 500. Então, essa é a utilidade das funções agregadas. Eu agora posso incluir no meu select uma condição específica, ou seja, eu quero retornar os dados das funções agregadas apenas para o departamento 1. Então eu vou retornar agora a soma do salário, a média do salário, o maior e o menor salário, só que apenas do departamento 1. Observem que os valores foram alterados.
eu agora só tenho 4 linhas, porque só tenho 4 empregados do departamento 1. Eu tenho uma soma diferente, uma média diferente, assim como um maior valor e um menor valor diferentes de salários. Por quê? Porque a minha consulta agora está sendo executada apenas para o departamento 1. Da mesma forma, eu poderia fazer a mesma consulta para o departamento 2. Os valores também se modificariam. Ou para o departamento 3. Agora, como que eu poderia trazer os dados da soma, da média, do maior salário ou do menor salário, só que para cada código de departamento? Como que eu conseguiria exibir o resultado dessas funções agregadas, só que agrupando por um critério, que no nosso exemplo vai ser o código do departamento? Então eu vou incluir aqui o código do departamento, para que eu pudesse retornar os dados para cada código do departamento. Eu agora vou retirar a condição de filtro, que é a cláusula where, e vou executar essa minha consulta. Vocês vão ver que essa consulta ela não vai ser executada. Um erro vai ser retornado pelo banco de dados. Por quê? Porque eu não consigo exibir um dado que não está sendo agrupado junto com uma função agregada. Então eu só consigo exibir um dado que não está sendo agrupado quando essa informação aparece na cláusula GroupBy. Então eu posso incluir aqui na cláusula do GroupBy qual é a minha condição de agrupamento dos dados. O que isso significa para o nosso select? Que eu quero retornar o total de linhas, a soma dos salários, a média, o maior valor e o menor, só que eu quero agrupar isso por departamento. Ou melhor, eu quero listar essas informações para cada departamento. O GroupBy ele é interpretado como sendo agrupado por ou para cada código de departamento. Observem agora o resultado do nosso select. Ele vai ser, para cada valor do código do departamento, ele vai calcular a nossa função agregada. Então ele calculou a soma do salário, a média dos salários, o maior salário e o menor salário para cada valor do código do departamento. Então nós conseguimos agrupar os valores na cláusula GroupBy. Retornando aqui ao nosso material, podemos observar que nesse exemplo, além de listar os dados agrupando pelo código do departamento, eu quero listar o nome do departamento correspondente. Então, o meu critério de agrupamento agora vai ser o nome do departamento. Como que eu consigo resolver essa consulta? Eu tenho o nome do departamento na tabela departamento, mas os dados que vão ser agregados, eles se encontram na tabela de empregado. Então observem que eu estou realizando uma operação de junção da tabela de empregado para com a tabela departamento, onde o código do departamento do empregado é igual ao código do departamento da tabela departamento, e acrescento a minha condição de agrupamento. Então eu quero listar a quantidade de linhas, a soma, a média, o menor valor e o maior valor para cada nome de departamento diferente. Então esse foi o resultado do nosso select. Imaginem agora que eu quisesse listar o nome dos departamentos que possuem apenas 2 ou mais empregados. Ou seja, eu quero listar os departamentos que têm 2 ou mais empregados nele. Se o departamento não tem 2 ou mais empregados, eu não quero que ele apareça no resultado do meu select. Quem é a função que consegue calcular a quantidade ou o total de linhas? É a função count. E eu quero filtrar agora o resultado da minha função count. Por quê? Primeiro eu vou precisar contar o número de empregados para somente depois realizar um filtro sobre esse resultado. Então nós vamos precisar contar o número de empregados por departamento e depois que essa contagem foi realizada,
nós vamos querer acrescentar um filtro, uma condição, que no nosso caso tem que ser colocada com a cláusula having, que é aquela cláusula que nos permite filtrar o resultado de funções agregadas. Vamos a este exemplo então. Primeiramente, eu vou executar apenas uma parte desse select. Eu vou executar aquela porção que vai calcular o total de empregados por departamento. Quando eu executar essa consulta, eu posso observar que apenas os departamentos de informática e vendas possuem 2 ou mais empregados. Como que eu posso modificar o meu select para retornar apenas informática e vendas com 2 ou mais empregados? Eu vou incluir uma condição na cláusula having. Por quê? A minha condição de filtro depende do resultado da operação count. Então, depois que o count foi realizado, eu vou acrescentar um filtro, que é listar apenas os departamentos que possuem 2 ou mais empregados. Então, qual é a minha condição? Onde o count, que nos permite contar as linhas, seja maior ou igual a 2. Então, o count tem que ser maior ou igual a 2. Com isso, eu vou listar apenas os departamentos que têm 2 ou mais empregados. Observem agora que quando o meu select inclui essa condição na cláusula having, apenas os departamentos de informática e vendas foram retornados. Então, nós vamos utilizar a nossa cláusula having para filtrar o resultado de uma função agregada. É muito importante não confundir as condições que nós vamos incluir na cláusula having com as condições que nós incluímos na cláusula where. Para que essa confusão não seja feita, nós vamos utilizar a cláusula where para filtrar as linhas das tabelas, mas vamos utilizar a cláusula having para filtrar o resultado de uma função agregada. Bom, nesse nosso vídeo, nós aprendemos consultas mais avançadas com o comando select. Nós aprendemos a realizar operações de junção, junções internas com a cláusula inner join e junções externas com as cláusulas left, right ou full join. Além disso, nós aprendemos também a executar consultas com funções agregadas, que nos permitem sumarizar os dados. E aprendemos também a agrupar essas funções agregadas utilizando a cláusula groupby. No nosso próximo encontro, iremos aprender os comandos de atualização. O comando insert para inserir dados nas tabelas, o comando update para alteração de dados e o comando delete para exclusão de linhas em uma tabela. Até lá!